Bem, bom dia, pessoal, a todos e a todas. Em rápidas palavras, né, vocês têm acompanhado, tem havido, às vezes até é difícil de acompanhar, de tanta notícia ruim que sai dia a dia, né, que a gente tem até uma dificuldade de fazer esse acompanhamento. Mas o governo federal tem editado uma série de decretos aí contra o serviço público, principalmente contra autarquias federais como universidades e institutos federais. Foi editado o decreto 9.794, que é aquele que estabelece o SINC, né, que é visando o controle de todas as indicações e nomeações para o serviço público. Nós, enquanto assessoria jurídica do Sinasef Nacional, elaboramos um parecer sobre o assunto, foi disponibilizado aí para a DN, tendo em vista que há uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades nesse decreto. Um outro decreto, 9.756, estabelece que no âmbito da administração pública federal haverá um portal único da administração pública, devendo todos os sites da administração pública utilizarem, então, o gov.br. E esses sites, evidentemente, toda e qualquer matéria que for publicada pelas autarquias, fundações, administração pública, vão passar por um controle do governo federal. Então não preciso nem dizer da censura aí que o governo está querendo estabelecer. Através disso, ele fazendo controle do que é publicado, prejudicando mais uma vez a autonomia das universidades, dos institutos federais. Reforma da Previdência está tramitando, o governo federal está cada vez procurando dar uma celeridade maior nessa reforma. Nós realizamos uma cartilha chamada Mitos e Verdades, o Sinasef deu ampla divulgação. É uma cartilha que a gente não chegou a entrar nos detalhes das regras de aposentadoria, que acredito que talvez vai ter algumas mudanças, né? Não tinha por que se fazer uma cartilha mais aprofundada nesse momento, mas a gente aborda ali os diversos ataques aos trabalhadores e trabalhadoras com essa proposta de reforma aí da Previdência. O governo federal também editou uma portaria 240, que é para regulamentar o decreto 9.498. Esse decreto 9.498 estabelece que todos os processos de aposentadoria e pensão ficarão centralizados no Ministério da Economia, tirando mais essa autonomia das autarquias federais, e a portaria 240 vem regulamentar isso. Ou seja, já está sendo aplicado para a administração direta essa centralização das aposentadorias e pensões para a administração direta. A indireta vai ser gradativamente sendo repassada para o Ministério da Economia. Peraí. Desculpe aí, o Lobão está ouvindo uma música aqui e ele não sabe como desligar o aparelho celular dele. É melhor atender. Minha esposa perguntando por que ele não chegou em casa ontem à noite. Não, é televisão. A respeito... televisão, tá? Ele quer assistir Fátima Bernardes. Pessoal, o trânsito foi julgado junto ao Supremo Tribunal Federal aquela ação do PSS sobre verbas que não se incorporam na aposentadoria. Tá? O STF estava com processo com repercussão geral e reconheceu que as parcelas que não são incorporáveis na aposentadoria, como adicional de horas extras, adicional de insalubridade, periculosidade, radiação ionizante, adicional noturno, aquele adicional de 1/3 sobre férias, como não se incorporam na aposentadoria, o governo federal tem que restituir essas parcelas. Nós temos um processo coletivo em nome do Sinasef Nacional, e vamos estar promovendo a execução, os atos necessários, que depois, assim que o tribunal aplicar a decisão do STF, que foi com repercussão geral, que colocar no processo do Sinasef Nacional, a gente vai estar divulgando isso para as sessões sindicais, tá? Do procedimento para execução. 2 detalhes: o processo da Nacional é de 2009, então vai retroagir 5 anos a contar de 2009. As pessoas terão direito de receber essa devolução da contribuição previdenciária desde 2004.
Tem pessoas que às vezes ligam querendo entrar com um processo novo. Não compensa querer entrar com uma nova ação judicial, tendo em vista que se entrar hoje, vai retroagir os últimos 5 anos, daria 2014. Então é preferível esperar o processo da Nacional, que já está numa fase adiantada, transitar em julgado e depois fazer a execução. Inclusive a gente vai estar orientando isso logo mais, assim que transitar em julgado o processo da Nacional também, que vai estar sendo em breve, da documentação necessária e o procedimento para se fazer. Também obtivemos o trânsito em julgado de uma ação em nome do Sinasef Nacional, que é a não incidência do imposto de renda sobre auxílio creche. Aqueles servidores que desde 2004 receberam auxílio creche devido a ter filho pequeno, foi reconhecido que sobre o auxílio creche não tem que incidir o imposto de renda. A determinação do juiz é que as pessoas têm que fazer um ajuste na declaração do imposto de renda anterior ou aquelas chamadas retificadoras. Então a gente vai estar passando com maior detalhe depois informações sobre isso para não se alongar muito. Está previsto o julgamento do Supremo Tribunal Federal do RE recurso extraordinário 565.089. Esse recurso extraordinário é de suma importância para todos vocês, servidores públicos, e também para os pensionistas, porque trata do direito à indenização dos índices inflacionários que o governo não realizou revisão geral e anual. Está lá na Constituição Federal a obrigação do governo de repor os índices inflacionários, fazendo a revisão geral e anual, artigo 37, inciso 10 da Constituição. O governo federal não cumpre isso há muitos anos. Isso motivou as entidades sindicais a ingressarem, então, com o processo pedindo a indenização, já que não pode pedir o reajuste, né? Porque isso aí é prerrogativa do governo federal e o poder não pode avançar sobre as prerrogativas do outro poder. Então, o judiciário não pode conceder o aumento propriamente dito. Então, a gente entra com as ações requerendo a indenização. Esse processo nós estamos perdendo no STF de 4-3. 3 votos a favor do governo, que se o governo não concede o reajuste, não tem o que fazer, o servidor não tem nenhum direito, e 3 ministros votaram a favor da concessão dessa indenização. O próximo a proferir o voto é o ministro Dias Toffoli, que inclusive está com processo desde 2014. Não preciso nem fazer maiores comentários a respeito disso, né? E faltam outros 4 ministros para o voto deles. Então a gente vai estar acompanhando. O Sinasef está habilitado como terceiro interessado no processo. A continuidade desse julgamento é no dia 13 de maio, se não houver adiamento. Queria informar a respeito da consignação. O governo, no início de março, à véspera de carnaval, publicou a medida provisória 873, que proíbe as entidades sindicais de fazer a cobrança da mensalidade sindical através de desconto em folha de pagamento. O único escopo disso é retirar qualquer força e qualquer subsistência das entidades sindicais nesse período aí que estão lutando contra a reforma da Previdência. Ingressamos com ação judicial, foi deferida uma liminar, e agora veio o Ministério da Economia, que diz que derrubou todas as rubricas de todas as entidades sindicais e começou a fazer análise de uma a uma, reinserindo no sistema à medida que tivesse cumprindo os requisitos através de liminar obtida. E para eles a exigência não é só da liminar obtida, também é que tem que ter o parecer de força executória da Advocacia Geral da União. Fui comunicado, né, num sábado, quando fechou a prévia do contra-cheque, que não estava constando na remuneração dos servidores o desconto do Sinasef. Na segunda-feira, logo cedo, a gente já estava com uma petição pronta, fomos até a juíza denunciando o descumprimento da liminar proferida por ela, e com isso prontamente ela deu uma nova decisão. Fomos também, diligenciamos também junto ao SERPRO e ao Ministério da Economia, e daí foi restabelecida e cumprida a liminar com relação ao Sinasef. Tá? A gente também tem conhecimento, conforme tem sido divulgado na mídia, o próprio Congresso Nacional está cobrando os julgamentos do STF de alguns processos que estão parados há algum tempo.
Um desses processos, até conforme manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, né, Rodrigo Maia, segundo ele, teria alguns processos que estão trancando a vida do governo e uma evolução maior na economia. Um desses processos vai atingir muita gente. A Constituição Federal, quando estabeleceu o princípio da estabilidade, ela disse: tem direito à estabilidade todo servidor público que tenha 5 anos de serviço público na administração. Ou seja, quem ingressou antes de 5 de outubro de 83 passou a ter estabilidade. Quando adveio o regime jurídico único através da Lei 8.112, o artigo 243 passou todo mundo para a estabilidade, inclusive quem tinha menos de 5 anos antes da data da Constituição. Tramita uma ADIM no Supremo Tribunal Federal requerendo a inconstitucionalidade desse artigo 243. O STF até hoje não analisou essa matéria, jogou o processo num canto, né, devido ao impacto que isso pode causar. Isso é uma das medidas que o Congresso Nacional está dizendo que o Supremo tem que desentravar e julgar logo. Ou seja, pode atingir essas pessoas aí que entraram entre 83 a 88 no serviço público e adquiriram estabilidade. Outra situação também a respeito daquela emenda constitucional número 19, que foi feita pelo presidente Fernando Henrique, que acabou com o regime, acabou com o regime jurídico único no serviço público. Tiraram a expressão único e diz que na administração pública tem que ter regime jurídico, ou seja, não só o estatutário. Com isso abre a possibilidade até mesmo da administração pública contratar por CLT. Existe uma liminar no Supremo Tribunal Federal, no MADIM, né, impedindo a aplicação dessa emenda constitucional quanto ao termo que retira a expressão único. Então, ainda por uma liminar, está estabelecido que é o regime jurídico único, servidor através de concurso. E o Congresso, nessa manifestação do Rodrigo Maia, também entende que tem que ser julgado logo esse processo. Claro, o intuito deles é poder abrir a administração para forma de contratação, seja por concurso ou então até mesmo através de CLT. E um outro tema que está sendo discutido que também é a respeito daquela regra de ouro. Ontem eu fui indagado sobre isso na reunião da DN e até ao chegar em casa, no escritório, depois em casa, fui verificar, tem a DIN 2238, que ela estabelece, né, também uma liminar junto ao Supremo Tribunal Federal a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa liminar, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que em épocas de crise, o governo federal ele pode reduzir jornada de trabalho dos servidores, demitir e também, se reduzir jornada de trabalho dos servidores, pode reduzir a remuneração proporcional. Então tem uma DIN desde 2007 junto ao Supremo Tribunal Federal e uma liminar deferida que o STF discutiu ponto a ponto dessa lei da responsabilidade fiscal. E o Congresso Nacional também está cobrando o julgamento dessa DIN, porque o governo começa a cogitar a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores e redução proporcional do salário ante essa crise aí que ele diz que está estabelecida. Tá? Também a gente sabe que tem havido essas ameaças aí por esse ministro da Educação, né? Em vários sentidos. Ontem na reunião do DN eu me comprometi e a gente vai fazer uma análise, um estudo de como atacar isso. O Ministério Público tem feito algumas notificações para o Ministério da Educação, mas eu acho que a gente também tem que aprofundar isso e fazer outros tipos de denúncia. Reiterar de uma forma mais contundente para o Ministério Público Federal essas ameaças aos servidores, às entidades sindicais e também aos servidores de forma individual que tem acontecido, que nem a gente ficou sabendo que o ministro parece que lá ligou para o reitor do IFAL, está querendo a demissão de um servidor. Isso não é dessa forma que acontece. Qualquer servidor que cometa uma irregularidade, ele tem
que respondeu um processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa e contraditório. E não é porque qualquer servidor ou qualquer trabalhador exerceu o direito de manifestação e expressão que ele vai ser demitido do serviço público dessa forma. Tá? Então eu estou estudando essa semana a possibilidade de fazer ofícios em nome da Nacional denunciando essa perseguição aí que o governo federal tem feito. Tá? E a semana aí a gente vai estar dando encaminhamento a alguma coisa por parte da assessoria jurídica. Uma das formas também é reunir antes e Fazubra, talvez encaminhar isso em conjunto ou até mesmo sobre o FONASEF. Ontem tivemos uma reunião na Ordem dos Advogados do Brasil a respeito que foi encaminhado, né, uma demanda, compareci junto com a Nará lá, a respeito daquela questão da proporcionalidade que existe entre o salário de 20 horas e 40 horas. Quem for verificar a tabela salarial, existe uma diferença de remuneração. Uma não corresponde ao dobro, a de 20 não corresponde ao dobro da de 40. Essa hora de trabalho, então, para quem trabalha 40 horas, acaba sendo menor do que a hora de trabalho de 20 horas. E DDE. Então, a gente fez essa análise, inclusive isso a gente já discutiu em encontro jurídico e nós orientamos as sessões sindicais no último encontro jurídico que isso cabe demanda judicial contra o Instituto Federal. E cada sessão sindical pode encaminhar esse processo. A OAB está analisando a melhor forma de conduzir isso, né? Passou pela Comissão de Constitucionalidade, mas declinou da competência, foi para a Comissão da OAB de Direitos Sociais e está sendo feita uma análise, será pedida uma nova reunião. Tá, pessoal? Da minha parte era isso e muito obrigado pela atenção e até a próxima.